Hoje nós vamos dar sequência nessa parte técnica, no conhecimento técnico do cultivo das orquídeas. E eu vou elaborar algumas plantas hoje aqui, junto com vocês, nas quais vocês vão poder aprender e aplicar técnicas para você poder ter resultados com Dendrobium tirsiiflorum, Dendrobium densiflorum, Dendrobium kingianum, Dendrobium lindley, Dendrobium jenksii, Dendrobium bronchitis. E também vou falar de algumas Dendrobiums híbridas, que são conhecidas por vocês como Denfal. Nós vamos começar falando nesse vídeo sobre a Dendrobium tirsiiflorum. Quero falar para vocês exatamente sobre essa planta que acima da minha cabeça está e que apresentou essa floração incrível, na qual vocês podem ver nesse vídeo de hoje. É uma satisfação mostrar essa planta novamente com essa abundante floração, porque durante 4 anos do meu cultivo, essa planta me trouxe uma única floração, sendo um único cachinho. E isso mudou quando eu aprendi a técnica do cultivo sobre ela. Eu poderia afirmar para vocês que o cultivo da tirsiiflorum, densiflorum, bronchitis, esse grupo dentro desse gênero da Dendrobium, são cultivadas praticamente da mesma forma. O meu cultivo mudou a partir do momento que eu fui até o sítio do meu amigo Marcos Scarpa. Antes de eu ir até esse sítio, o meu cultivo aqui era ter essa planta sobre uma alta luminosidade, que é o conceito que se aplica para o gênero Dendrobium nos dias de hoje. Quando nós falamos de Dendrobium, logo vem alguém e diz assim: coloque essa planta sobre alta iluminação que você terá resultados. É exatamente nesse ponto que nós separamos o cultivador do técnico. E por isso você precisa aprender a técnica de cultivo. A técnica do cultivo, ela foge do conceito habitual daquilo que você ouve falar. E na prática as coisas são bem diferentes. Às vezes até mesmo aquilo que estudamos se faz diferente quando na prática daquelas plantas que nós cultivamos dentro do nosso orquidário. Durante 4 anos essa planta ficou então sobre uma iluminação de abaixo da minha tela de sombreamento, que é de 50%, ela ficava 80 centímetros abaixo dessa tela e alta luminosidade. Ela vegetava muito bem, mas ela não florescia. E o estranho é que numa única vez que ela floresceu, no meados de setembro de 2016, 2015, mais ou menos, que foi a última floração que eu tive com essa planta, antes dessa mudança, ela trouxe um único cachinho de flor, na qual, inclusive, fiquei super na dúvida se eu mexia ou não, por ela ter trazido a primeira floração. Até que eu fui, então, nesse sítio do meu amigo aí. Chegando lá, eu vi essa planta sobre uma condição de iluminação baixíssima. Ela estava abaixo de uma árvore, encopadaça, onde os raios, os filtros solares que passavam eram tão pequenos, que quase não considerava uma iluminação. E essa planta estava ali, sobre essa árvore gigante, que ele cultivava essa tirsiiflorum dele. Só que quando eu comecei a observar, era a época de floração dessa planta e tinha mais de 27 cachos de flores vindo nesse vaso dele. Foi então que eu perguntei para o meu amigo Marcos se aquela planta ficava ali, se ele cultivava ela ali ou se ele tinha colocado ela ali por alguma razão. E ele me disse que não, ela era cultivada exatamente ali, uma planta que ele nunca retirou de lá, ela ficava abaixo dessa árvore frondosa. E aí então, quando eu vi aquilo, eu percebi que essa planta ela tinha uma necessidade muito menor de iluminação. Isso eu pude aprender na prática daquilo que eu vi como resultado para ele. E nem tudo que a gente vê sobre o resultado do orquidário de alguém, a gente deve trazer para o nosso. Porque existem as diferenciações climáticas, seja de umidade, de altitude, e isso também tem causa e interferência. Mas ali era uma porta para que eu pudesse então ter um sucesso diferente do que eu já havia tido durante esses 4 anos, que praticamente eu não tive resultado nenhum. Foi então que eu retirei essa planta do meu orquidário e coloquei ela na árvore, no qual você vai começar a ver agora. Eu estou mostrando essas imagens para você, que é o local exatamente onde eu cultivo essa tirsiiflorum. E não é diferente com a minha bronchitis e também a minha densiflorum, que ficam sobre essa mesma condição, debaixo dessa mesma árvore. Que ela tem uma copa bem fechada, você vê galhos e folhas que ficam inclusive sobre esses vasos. Então a iluminação até existe, ela está sempre pegando algum rainho de sol, né? Até porque as estações do ano vai mudando e essa planta acaba sendo incentivada pelo sol através desse giro que o sol faz durante o ano. Mas ela está sempre sombreada ali, recebendo a água de chuva, às vezes eu faço alguma rega, às vezes eu faço adubação também. Eu procuro aplicar para essas plantas muito mais daquilo que a natureza entrega, né? Uma vez que ela está abaixo dessa árvore, do que eu ficar molhando
cuidando, regando, respeito então as condições climáticas para essa planta que fica ao lado de fora. E aí a gente chega numa conclusão. A primeira conclusão é de que sim, essa planta pode passar por um estresse hídrico. Não que se faça extremamente necessário, porque eu já vi essa planta ser cultivada dentro de orquidário, sobre uma iluminação um pouco mais baixa, onde a pessoa rega normalmente as suas plantas e obtém resultado. Ela não tem assim uma necessidade tão grande de você retirar a água, como por exemplo do grupo Nobile. Mas a gente entende que como a floração dela ocorre normalmente entre agosto e setembro, essa planta deve passar pelo período de inverno sem receber muita água, porque é assim que funciona a estação desse ano, sempre é uma estação mais seca. Então, tecnicamente, o que nós temos que aplicar era exatamente aquilo que essa planta receberia se tivesse na natureza. Então, em tese, a gente deve retirar um pouquinho da água assim, em meados de outono e inverno, diminuindo a quantidade de água que essa planta recebe. E uma outra coisa é você justamente adequar um pouquinho mais a luminosidade dessa planta. Eu já vi em condições um pouco maior de luz e em condições menores. Eu posso afirmar para você que em condições menores de iluminação foi aqueles que eu vi os melhores resultados até hoje, incluindo esse que você está vendo aqui. Se você quer cultivar essa planta então dentro do seu orquidário, meu conselho é que ela esteja sob 70% de tela de sombreamento, onde 30% do sol vai passar pelos raios solares dessa tela e 70% ela estará sombreada. Se você ainda tem a possibilidade de, como eu mostrei para vocês nessa árvore, de colocar essa planta sobre uma condição debaixo de árvores mesmo, você terá resultados ainda mais surpreendentes, eu posso assegurar isso para você. O conhecimento técnico, principalmente no cultivo de orquídeas, se faz extremamente necessário para aquilo que eu vou dizer para vocês agora. Levando em conta o que eu disse anteriormente sobre a gente ouvir falar de dendróbio e sempre alguém falar, coloque sobre boa luminosidade, eu quero falar para vocês sobre a Dendrobium kingiano. A Dendrobium kingiano pode ser cultivada sobre baixa iluminação, aliás, ela não é a única do gênero. Assim como a Methystoglossum, eu falava para vocês agora mesmo sobre a Thyrsinophlorum, Deciflorum e todo esse grupo de plantas, são plantas que têm menor necessidade de iluminação. E quanto mais iluminação você dá para essa planta, mais estresse você passa para essa planta, assim também como condição até mesmo de desidratação e como consequência falta de floração também. Dendrobium kingiano pode ser cultivada nessa mesma condição de iluminação de 70%, onde ela também gosta de passar por um pequeno estresse hídrico, porque floresce também no período mais frio do ano. Boa parte das nossas dendróbias florescem na parte mais fria, o que significa que, de um modo geral, reduzir a quantidade de regas que você faz, independente do clima onde você vive, é extremamente importante. Então nós poderíamos dizer que uma das partes técnicas, quando falamos de rega, nós temos que se atentar principalmente a essas condições climáticas. Se a partir de setembro nós temos mais quantidade de chuva, teoricamente nós teremos que regar mais dentro do nosso orquidário, mantendo essa condição da natureza muito mais viva para esse período do ano. Justamente o contrário que devemos fazer no período mais seco do ano, que é justamente no período de outono e inverno. Então, para o cultivo da sua kingiano, o que eu sugiro para vocês é que vocês abaixem um pouco o teor de luminosidade para essa planta. Methystoglossum são plantas que têm uma condição de necessidade de luminosidade um pouco abaixo dessas de grupos que precisam até mesmo ser cultivada sobre o sol pleno, que é o que eu vou falar agora. Poderíamos falar da Dendrobium do grupo Nobile, também conhecida como olho de boneca, que essa sim tem uma necessidade de sol pleno e grande parte da sua floração é induzida pelo frio e principalmente pelo estresse hídrico, no qual eu falava agora há pouco. Essa planta pode ficar sem receber água até 5 meses antes da sua floração. E não pense você que você vai estar ajudando da sua planta ou fazendo mal a ela se isso ocorrer. Muitíssimo pelo contrário, você está dando a ela a condição verdadeira para que ela possa florescer do jeito que ela iria florescer se ela estivesse na natureza. Essa planta aqui, eu coloquei ela sobre uma fênix, na qual eu tenho aqui no meu quintal, e essa planta é cultivada ali ao ar livre, sol constante, e ela recebe água de chuva quando chove, e quando não chove eu simplesmente não molho. As adubações eu faço, como faço em todo o meu orquidário, ela também recebe o incentivo da adubação, mas não é esse o fator que faz com que essa planta prospere na sua floração. Apenas entrego a ela a necessidade básica que a planta precisa para se manter viva e sempre em condições ideais,
tanto para florescer como para viver também. Então aqui para o meu clima, que é um clima quente, eu quero dizer para vocês que boa parte dessas plantas que eu estou dizendo para vocês aqui, elas vão muito melhor em clima quente. Você pode encontrar alguma dificuldade em climas mais frios. Não é o caso da olho de boneca, que se adapta tanto em climas quentes como também em climas mais frios. O que pode ocorrer é que se você tem um excesso muito grande de calor, uma região que só faz calor, que não passa por um período um pouquinho mais frio, pode ser que ela não tenha abundância em floração, porque ela precisa de um pouquinho do frio para poder florescer também. Apesar de entender que essa planta não é, o maior incentivo dela não é justamente o frio, mas o conjunto da obra, né? Boa luminosidade e esse período mais frio para que possa incentivar a floração dela. Agora eu vou estar mostrando imagens para vocês da Dendrobium lindley e a gente começa a mudar um pouquinho a conversa em relação à luminosidade. Essa planta ela fica abaixo da minha tela de sombreamento, que eu já falei para vocês que é de 50%, e ela recebe cerca de 7 a 8 horas de sol por dia sobre uma condição de 80 centímetros abaixo dessa tela. Então essa planta ela recebe grande luminosidade. As regas que eu faço para essa planta no período mais quente chega de 3 a 5 vezes na semana, e no período de frio ela segue o padrão daquilo que eu dei para essas dendróbios, que é de 1 a no máximo 2 regas semanais. Mas a condição de luminosidade você vê que já mudou bastante, porque essa planta já tem realmente uma necessidade de grande iluminação. Algumas regiões do Brasil eu vejo essa planta ser cultivada até mesmo a sol pleno, ou em condições onde essa planta recebe, por exemplo, um sol da manhã até umas 11h30, meio-dia, e depois ela não pega mais sol, mas ela está numa condição de meia sombra, que a gente diria aí, né? Ela não precisa, teoricamente, de uma tela de sombreamento, mas ela precisa receber esse sol para que ela possa realmente florescer dessa forma que eu mostrei para vocês aqui nesse vídeo de agora. E sem nenhuma mudança, a mesma coisa vale para Genxi. Dendrobium Genxi floresce na mesma condição, cultivada ao lado inclusive dessa Dendrobium lindley, pela qual eu mostrei para vocês. Então, essas duas plantinhas apreciam boa luminosidade, substrato sempre mais seco para todas as dendróbios que vocês forem cultivar. Procurem entregar para essas plantas sempre um substrato mais seco, porque elas apreciam ser molhadas, mas elas não gostam de ficar com as suas raízes por muito tempo molhadas, elas gostam de secar rapidamente. Então dê preferências para tronquinhos ou substratos como pedra, brita e também um pouco de esfagno com casca de arroz carbonizada. Você pode usar um pouco de carvão e pinos também. Lembre-se sempre de que no plantio essas plantas elas devem ficar dessa forma aqui, ó, sempre com os seus pseudobulbos para fora do vaso, tá? Elas não podem ficar cobertas pelo substrato de vocês. Eu vejo muitos plantios de forma bem errada quando a pessoa cobre completamente os pseudobulbos dessa planta. Então ela tem que ficar com as suas raízes cobertas, mas ela não pode de forma alguma ficar com seus pseudobulbos cobertos. Isso atrapalha bastante o desenvolvimento dessas plantas. Agora eu quero falar para vocês da Dendrobium Denfal, na qual vocês conhecem como híbridos, né? Esses híbridos que vocês conhecem como Denfal nada mais são do que híbridos entre dendróbios. E boa parte desses híbridos gerados foi utilizado o olho de boneca, que seria justamente a Dendróbio do grupo Nobile. Mas como ela foi cruzada com outras espécies do gênero de Dendróbio, por vezes é muito mais fácil você cultivar uma Denfal, que você conhece como Denfal, do que a espécie propriamente dita. Aliás, isso é assim em toda a hibridagem, né? Quando a gente está falando de híbridos, sempre vai ser mais fácil ser cultivadas híbridos de Cattleya, híbridos de Brassavola, qualquer tipo de híbrido é mais fácil ser cultivada, porque são plantas que uma passa a genética da outra, tornando assim uma planta mais fácil de florescer. Às vezes são plantas que florescem 2 vezes ao ano. Enfim, a gente tem uma condição um pouco melhor quando a gente tem um híbrido. Na grande maioria das vezes essas plantas são encontradas sobre baixa iluminação e floresce, e sobre alta iluminação e também floresce, justamente por conta do que eu acabei de falar para vocês. Plantas que são utilizadas nessas misturas, nesses híbridos de hoje, podem conter na sua genética uma necessidade, né, de mais iluminação, tendo ela, por exemplo, uma planta ali do grupo Nobile, ou tendo misturada naquele cruzamento uma Kingiano, por exemplo, apenas de forma fictícia para que você possa entender. Então uma planta que tem uma extrema necessidade de iluminação com uma outra que não tem uma extrema necessidade de luz, né? Ela pode ser cultivada com um sombreamento um pouco menor. Então isso, na hora que você coloca sobre o seu orquidário, por mais que ela não esteja numa condição muito alta de iluminação, ela floresce. E se ela estiver um pouquinho abaixo, ela floresce também. O que pode acontecer é você ter, por exemplo, desses cruzamentos,
uma genética que fale um pouco mais alta que a outra. E talvez você tenha que entregar, então, nesse caso, um pouco mais de luminosidade, principalmente para você que tem uma Denfal em casa e que não vê flores há muito tempo. Se isso está acontecendo com você, observe duas coisas. A primeira, se ela está há muito tempo em baixa iluminação e nunca floresceu, é o momento de mudar e entregar para essa planta mais luz. Se ela está sobre uma alta condição de luminosidade e nunca floresceu, daí é o contrário, é a hora de trazer ela para uma menor condição de iluminação. Lógico que falar do gênero Dendrobium, a gente passaria 2, 3, 4, 5 dias e eu não falaria nem da metade do que tem dentro desse gênero. Aqui nós utilizamos aproximadamente 6, 7 plantas como exemplo de como é importante nós conhecermos a parte técnica e como também é importante a gente realmente realizar essas trocas. O que eu sugiro para você é, se você tem essa planta, né, vamos usar a Tirsimphorum, que aqui na minha mesa, acima da minha cabeça está, e ela está sobre uma condição de luz um pouco mais alta, mas ela floresce para você, não tem por que você mexer, porque time que está ganhando não muda. Agora, se você não está tendo sucesso, ou se esse sucesso ainda não é satisfatório, faça essa mudança, coloque essa planta sobre uma condição de menos luminosidade. E se você tiver uma árvore, não tenha medo, pode colocar essa planta baixa que você vai ter o melhor dos melhores resultados que você já teve até hoje com ela. Olha só, eu espero que você esteja gostando dessa série. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, nos ajuda, porque a gente vai continuar falando e nosso próximo tema será rega e umidade relativa. Você vai entender a técnica do cultivo das suas orquídeas com esse tema. Olha, um super beijo e até lá. Tchau!